Alô, galerinha, mais uma videoaula de apoio didático para que vocês possam responder as questões nas nossas aulas presenciais e fazer uma prova legal. Beleza? Ó, a gente tem aqui, ó, um exercíciozinho, a gente já botou aí, já trabalhamos em sala de aula, mas vamos nessa, ó. Encontre a área e o perímetro da região pintada em. Tá aqui a figura geométrica plana. Então, como é que a gente vai resolver este exercício? Vamos partir para a solução. Então, a gente sabe que quando a gente está trabalhando com questões geométricas, nós temos que fazer recortes. Então, ó, vou recortar aqui, beleza? E vou fazer a ampliação deste recorte, tá bom? Ó, primeiro passo, recortar a figura. Recortando a figura temos, então, ó, presta atenção, eu tenho a semicircunferência e o retângulo, ok? Então, para fazer o desenho semelhante, tá? Ó, A, B, C, D. Então, as regiões pintadas, vamos pintar aqui. Ok, as medidas que a gente colocou. Então, observem o recorte, né? Tranquilo? Tranquilo? Então, nós temos a figura. E a partir de então, a gente faz o recorte. E aí, a gente encontra duas figuras. Ok? Mesmo assim, observem que nessa figura daqui de baixo, a gente tem que ter outros recortes, né? Mas, porém, eu vou colocar logo o nome dessa daqui, que é uma semicircunferência. E essa aqui de baixo a gente está vendo que é um retângulo. Ok? Então, a partir dessa daqui, a gente vai ter que fazer outros recortes, né? Porque, ó, eu preciso fazer os recortes para encontrar as medidas que a gente vai já explicar. Ó. Vou fazer um recorte aqui. Ok? Fazendo um recorte aqui. Aí a gente vai desenhar este retângulo. Fazendo o desenho do retângulo, junto com as medidas principais, preste atenção, tá? Só a parte de desenho. Então, a partir daqui, eu fiz o meu recorte. Tranquilo? Que a gente mostrou lá. Então, a parte que a gente faz o recorte, ó, presta atenção, presta atenção. Ok? Colocando aqui os vértices. As medidas que a gente colocou nos exercícios. Então, quando a gente faz os recortes, observem que essas duas figuras são chamadas de triângulo. Triângulo o quê?
Um triângulo que tem um ângulo reto, né? Um triângulo que tem um ângulo reto. Vamos escrever aqui para deixar de forma de apoio. E um ângulo reto mede o quê? 90 graus. Beleza? 90 graus. Então, essas duas figuras são triângulos. Triângulos o quê? Retângulos. Então, elas são semelhantes. Beleza? Se essas duas figuras são semelhantes, então eu vou fazer todo esse cálculo aqui para a gente poder encontrar as medidas que a gente quer encontrar. Então, presta atenção. Por que a gente está separando? Porque esta medida aqui, ó, presta atenção, é a mesma dessa, ok? Voltando, é a mesma dessa, é a mesma dessa e essa daqui também, ó. Com relação à semicircunferência, esta medida aqui é chamada de quê? Diâmetro. Beleza? Esse diâmetro é a mesma coisa que este lado desta figura. Então, o diâmetro é igual ao lado, ok? Que é igual a esse aqui também. Então, vamos voltar para as figuras que a gente cortou. Então, ó, eu tenho um lado, tenho um lado, tenho um lado. Opa! E tem um lado aqui. Então, eu tenho aqui uma figura que tem 3 lados e um ângulo reto. Uma figura que tem 3 lados e um ângulo reto. Como é o nome desta figura? É chamada de triângulo. Triângulo que? Retângulo. Se eu tenho o triângulo e esse triângulo ele é retângulo, o que é que a gente aplica no triângulo retângulo? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Ok? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras para a gente resolver esse problemazinho. E qual é o teorema de Pitágoras? Isso tem que ficar no cucão. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Vamos voltar aqui, ó, para o triângulo retângulo. Nós vamos ter que identificar quem é a hipotenusa. Então, a gente já está macaco velho, ó. Sabe que aqui é a hipotenusa, simbologia matemática para a hipotenusa, A. E os outros lados são chamados de catetos. E quais as simbologias para os catetos? B e C, ok? Então, todo o trabalho aqui que a gente está fazendo é aplicar o teorema de Pitágoras com as decomposições das figuras, ok? Então, vamos partir para a conta, né? Vamos partir para a conta. Em cima desta figura aqui, deste triângulo, vamos partir para a conta. Então, ó, presta atenção. Quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale A, que é igual a 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. B é um dos catetos, mede 3. E C é o lado do retângulo que a gente está querendo encontrar. Essa continha, nós estamos já cansados de fazer. Vamos fazer de forma um pouco rápida. Dá 25, dá 9, dá L ao quadrado. Resolvendo essa continha, cálculo fundamental, né? Cálculo fundamental vai ficar L é igual a 25 menos 9. Continua no cálculo fundamental. L ao quadrado vai ser igual a 16. Qual é o inverso desta operação aqui? Potenciação, a gente chama de radiciação de índice 2, raiz quadrada. Então, a gente vai extrair a raiz quadrada de 16, certo? Vou deixar aqui destacado as operações inversas. Então, a raiz quadrada de 16, nós temos N processos aí no fundamental, mas o básico é um número que multiplicado por ele mesmo dê e se aproxime de 16.
Só pode ser 4 metros, ok? Então tem N processos da gente encontrar a raiz quadrada. Beleza? Então ó, vamos voltar. Achamos o lado. A gente sabe que o lado do retângulo é esta medida aqui, tranquilo. E esta medida aqui, que é o lado, é chamado do quê? Do diâmetro de uma circunferência. Show de bola. Então, vamos partir o seguinte. A gente sabe que o diâmetro de uma circunferência é o quê? É 2 vezes o raio, né? Então, a partir daqui, presta atenção, que o diâmetro de uma circunferência é 2 vezes o raio. Sabemos que o diâmetro da circunferência aí é igual ao lado do retângulo, né? Então, quanto é o lado do retângulo que a gente fez as contas? Quanto é o lado do retângulo que a gente fez as contas? 4, né? Então, ó, L é igual a 4. Fazendo a transitividade, a gente vai dizer que 2R é igual a 4. Operando, fundamental, 4 dividido por 2, né? Ó, 4 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 2. E o que significa este R? Este R, 2 metros. O que significa este R? Este R é a medida do centro da circunferência até a circunferência, esse trecho aqui, ó, que é o raio, certo? De posse do valor do raio, né, ó, de posse do valor do raio, nós vamos efetuar a nossa primeira continha, aqui mesmo. Então a gente vai fazer a conta da área da circunferência, que é πr elevado a 2. Fazendo aqui as substituições, nós temos que a área da circunferência é igual a π, que é 3,14, vezes R. Quanto que é R? 2 ao quadrado. Logo, fazendo aqui as continhas, π vai ser 3,14 vezes 4, né? 2 elevado a 2, 4. Fazendo aqui as continhas, a área vai ser 4 vezes 4, 16 a 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Beleza? Porém, se liga aqui, 12 metros quadrados, porém, essa circunferência aqui é quem? É a semicircunferência. E o que é a semicircunferência? Eu vou fazer assim, ó. Semicircunferência é o quê? É a metade da circunferência. Ok? É a metade aqui, olha para cá. Vamos substituir os valores, né? A área da semicircunferência vai ser igual à área da circunferência que a gente já fez a conta, que é 12,56 dividido por 2. Logo, a área da semicircunferência é igual a quanto? A metade de 12,56, 6,28. Aí façam as continhas de dividir, né? Façam as continhas de dividir, que achamos o valor da área da semicircunferência. Show de bola! E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar e vamos calcular o comprimento da circunferência, ou o perímetro da circunferência. Estão vendo a caneta passando? Então a gente vai calcular isso aqui do semiperímetro. Mas a gente volta para cá. Qual é a fórmula do comprimento? 2πr. Substituindo os valores numéricos, o comprimento vai ser 2 vezes o valor de π, 3,14, vezes o valor do raio que é 2, ok? Operando essas contas, vai dar 12,56. Façam as continhas, o que? Metros. Beleza?
Mas sendo que este comprimento é o tamanho, é o perímetro da circunferência, ó, da circunferência. Então vamos botar aqui, ó, isso aqui é a circunferência, ok? O que é que está faltando? Está faltando a gente calcular, vamos mostrar a figura novamente. Isso aqui da figura, né? E isso aqui da figura é o que? É o semiperímetro. O semiperímetro ou o semi-comprimento. Então, mesma coisa, né? O semi-comprimento é igual ao comprimento total dividido por 2. Substituindo, temos o semicomprimento, o semiperímetro é igual ao comprimento, que é 12,56, dividido por 2. Logo, ó, o comprimento aqui, o semicomprimento, é 6,28 metros. Cuidado com as coincidências dos números, beleza? Então, achamos a área. Beleza? Achamos a área. Estão vendo? Achamos a área e achamos o comprimento da semicircunferência. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que? O cálculo da área do que? O cálculo da área do triângulo retângulo, né? Esse triângulo é semelhante a esse, então a gente vai calcular tudo em cima desse daqui. Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo qualquer? A área de um triângulo qualquer. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. Substituindo os dados numéricos, a área do triângulo vai ser a base. Então, quanto que é a base? Ó, a gente calculou. Então, quanto que é a base? 4. Vezes a altura, né? Ó, a altura é quanto? 3. Isso dividido por 2. Efetuando aqui as operações matemáticas, a área vai ser 6 metros. Ok? Do triângulo. Calculamos aí a área do triângulo. Agora, a resposta é, presta atenção na ficha. Eu quero a área da semicircunferência mais a área do triângulo, que é a área pintada, tá? A área pintada. Então, vamos tirar aqui. A área pintada é a área da semicircunferência. A área pintada é a área da semicircunferência mais a área do triângulo. Vamos repetir, né? Para ficar fixo na cabeça, ó. A área da semicircunferência mais a área do triângulo. Beleza? Vamos substituir os valores numéricos. Então, a área pintada vai ser a área da semicircunferência que a gente calculou anteriormente, 6,28, mais a área do triângulo. Continha fundamental, logo a área pintada vai ser 12,28 metros quadrados. Aí respondemos, né? Respondemos a primeira pergunta do exercício, ó. Encontre a área da região pintada. Encontramos a área da região pintada. Aí agora o que é que ele pede? Encontre o perímetro da região pintada. Então presta atenção no que a gente vai fazer. Presta atenção. O perímetro é este lado. Presta atenção. Mais esse. Encontre o perímetro da região pintada. Então vai ser esta medida mais essa, que é a soma dos lados de um polígono, beleza? Então, ó, vamos nessa. Deixa eu botar aqui para a gente fazer a conta. Vai ser, presta atenção, vai ser esta medida que a gente já calculou. Então, quanto que é ela?
6,28. Mais esta medida, 5, mais essa medida, que é 3. Logo, o perímetro que a gente representa por 2P, o perímetro, é só somar, né? 3 mais 5, 8, 8 mais 6, 14. 14,6 metros.